Teve gente aqui nos comentários do canal que ficou preocupada porque eu não tirava férias. Pois bem, passei 2 semanas off, fora do Brasil, e agora eu tô de volta porque a temporada de premiações está começando de fato. Nessa segunda-feira, dia 1º de dezembro, tivemos o Gotham Awards com 3 conquistas de Foi Apenas um Acidente, a vitória em melhor filme de Uma Batalha Após a Outra e também, é claro, as derrotas de O Agente Secreto. Então eu vou tratar sobre tudo isso nesse novo vídeo aqui do Cine 7 no YouTube. Vamos começar do final, falando sobre melhor filme. Uma Batalha Após a Outra confirmou o favoritismo e levou o Gotham Awards. Foi uma noite estranha, é verdade, para a produção da Warner. Afinal de contas, tinha 6 indicações, foi perdendo todas elas ao longo da noite, mas venceu, garantiu ali o seu prêmio principal. E eu acho que, apesar das derrotas que o filme teve, isso não abala o favoritismo. Eu acho que começa-se a criar num prêmio menor, pequeno, como é o Gotham, que não tem um colegiado tão grande quanto um BAFTA, quanto um SEG, o próprio Oscar, mas já começa a dar indícios de que é o filme da temporada, é o filme que tem um grande elenco, um grande roteiro e um diretor que tá ali, tá naquela narrativa que Scorsese já teve, que também o Spielberg já teve um dia, que o próprio Christopher Nolan recentemente, ou seja, de um grande diretor, amado pela indústria, amado pela crítica, amado pelo público, e que a academia você nota que já há um incômodo, uma sensação de que, pô, tá na hora de premiar o cara. E a maneira como ele acaba vencendo o prêmio, sem até grandes adversários, Haneke poderia dar um trabalho, mas ficou pelo caminho. Você também tinha Bugônia, Sonhos de Trem, enfim, algumas produções que o Gotham até poderia prestigiar pelo perfil mais independente, que é algo que o Gotham deixou um pouco no passado, agora que abriu para produções de todos os tipos de orçamento, mas nem mesmo isso foi capaz de atrapalhar a vitória do filme do Paul Thomas Anderson, uma produção milionária, 150 milhões de dólares ali, com todo o apoio ainda da Warner de distribuição e tudo mais. Então eu acho que inicia um caminho muito bom, muito interessante para o filme do Paul Thomas Anderson. Acho que Uma Batalha Após a Outra dá um pontapé inicial positivo, ainda que tenha perdido muitas categorias, mirando o Oscar do ano que vem. Agora, é claro que o grande destaque do Gotham Foi Apenas um Acidente, filme que está representando a França, mas que é do Irã, que saiu com 3 vitórias, melhor roteiro original, melhor direção e também melhor filme internacional. Eu acho que é um resultado esmagador. Tem um simbolismo também de ter acontecido a cerimônia no dia em que o Irã, o regime iraniano, condenou à prisão o Panahi, só que ele está nos Estados Unidos, ele não vai voltar, acredito que tão cedo, para o Irã, a não ser que seja escondido, né? Que é uma coisa que ele já sabe fazer bem, até lógico que não é o ideal, enfim, mas teve esse simbolismo e assim, gente, eu acho que coloca uma pulga atrás da orelha em No Other Choice, em Valor Sentimental e, claro, em Um Agente Secreto. Porque, vamos lá, melhor filme internacional, por exemplo, eu acho que fica uma sensação de que Hollywood, que a Academia, o Oscar, pode querer fazer aquilo que Cannes já fez, que Veneza já fez e que Berlim já fez, que foi consagrar com os prêmios máximos o Jafar Panahi, que é um gigante do cinema mundial, né? E tem a questão ainda da crítica, tem a mensagem política que o filme faz, que é realmente bastante contundente em relação aos abusos do regime iraniano. Então você tem uma confluência de fatores que é muito boa, falei bonito, confluência, né? Mas uma junção de fatores que favorecem demais ao Panahi nessa disputa interna, porque é uma disputa muito forte. Você tem 4 produções ali que podem, qualquer uma delas, ganhar o Oscar de filme internacional, mas com essa narrativa, com essa pegada que o filme tem, essa importância que Foi Apenas um Acidente possui,
é bem um ponto vantajoso essa vitória no Gotham. Eu acho que dá um norte, eu acho que aquele resultado que, ainda que o filme não estivesse concorrendo com Valor Sentimental e Agente Secreto, que não foram indicados para a categoria, eu acho que é uma vitória que serve para dizer, olha, eu estou na frente. Eu acho que a Neon vai trabalhar muito para que, pelo menos, se não der para ganhar o Oscar de melhor filme, porque ali uma batalha após a outra é muito forte, talvez um filme internacional sirva para essa visibilidade, para dar um Oscar finalmente ao Panahi. Então, para mim, foi decisiva essa vitória. Essa vitória pode ser muito decisiva para você estabelecer uma prioridade nessa disputa interna dentro da Neon, especialmente virando o melhor filme, do qual o estúdio pode ter 4 indicados na categoria. Já em roteiro original, o Panahi ele consegue agora se colocar na disputa, não de indicação, isso aí eu acho que está garantido para ele. Agora, foi apenas um acidente. Com essa vitória no Gotham, se coloca também para brigar pela vitória lá no Oscar. Nas últimas semanas, eu e a imprensa mundial que cobre e acompanha o Oscar, a gente falava aqui, ó, os favoritos são Valor Sentimental e Pecadores. Acho que eles continuam ainda muito fortes, mas agora o Panahi, com toda a sua narrativa política, tem muito potencial também para avançar e tentar brigar por esse Oscar e chegar até como um dos favoritos. Porém, isso não é uma boa notícia para o Kleber Mendonça Filho. Afinal de contas, nunca aconteceu de termos 3 produções de língua não inglesa em roteiro original. Isso indicados na mesma temporada, é claro. Logo, o que o Kleber vai tentar fazer é um feito, é algo histórico, é um milagre praticamente. E aí você vai ter ali várias disputas, tem muita produção boa norte-americana. Eles podem, por exemplo, querer que Sorry Baby tenha a sua vaguinha ali no Oscar, né, como uma espécie de indicação, indicação honrosa, já que o filme não deve conseguir vagas em melhor filme, direção, atuação. Pelo menos o roteiro original pode acontecer e tem essa cara de cinema independente americano. Ainda há outras produções, então é um cenário que para o Kleber vai ficando complicado. O roteiro original já era uma vaga difícil e que com essa vitória do Panahi se torna ainda mais. Por fim, melhor direção, eu acho que é uma vitória do Panahi muito mais simbólica, de um grupo menor. Você vê ali na premiação, são poucos os votantes por cada categoria, do que necessariamente apontando algo para o Oscar. Acho que a vitória no Gotham mostra que há um desejo da academia de sim prestigiar o Panahi, e talvez a vaga dele em melhor direção com essa vitória no Gotham fique muito mais próxima do que estava antes. Agora, vitória aí lá no Oscar, eu não acho que vai acontecer. Ali dificilmente o prêmio sai das mãos do Paul Thomas Anderson. Há toda uma expectativa, há toda uma torcida da indústria para que isso aconteça. Então, seria surpreendente e fantástico cá entre nós que se o Panahi vencesse, porque ali os dois merecem, cada um no seu nível, porque são gigantes. Mas eu acho bem complicado que o Panahi consiga uma surpresa ali para cima do Paul Thomas Anderson. Acho que a academia vai tentar premiá-lo em roteiro original, talvez também em melhor filme internacional, categorias mais possíveis, mais realistas para o Panahi vencer. Mas direção me parece um caminho muito tranquilo para o Paul Thomas Anderson. A Yumi Mosako fez uma das grandes surpresas da noite com a vitória dela em atuação coadjuvante, que assim como a atuação principal, é um prêmio que não tem divisão de gênero, atores e atrizes concorrem juntos. Para ela é muito importante. A Mosako está numa corrida ali em atriz coadjuvante muito difícil, porque você tem Teyana Taylor, para mim, garantida demais lá no Oscar, Elle Fanning e a Inga Ibisdottir Leaz, de Valor Sentimental, que também acho muito difícil que as duas não estejam. Tem todo o hype em torno da Ariana Grande. Você ainda, se uma batalha após a outra começar a enfileirar indicações, pode ter a Regina Hall, enfim, tem muita gente, até Glenn Close tá nessa história. Então, para ela, uma vitória no Gotham
foi fundamental, porque joga o holofote, fortalece a campanha, ajuda o Warner a trabalhar, a impulsionar, dizer, olha, ela é uma Gotham winner, então prestem atenção nela. E é aquela coisa, é a primeira vitória da temporada, o primeiro discurso da temporada, então isso chama muito a atenção. E ela, é bom lembrar, venceu a Lillian, a Teyana Taylor e também o Stellan Skarsgård, que é um dos favoritos lá no Oscar em ator coadjuvante. Então ela teve um páreo muito difícil. Benício Del Toro também, acabei de lembrar. Enfim, é um páreo muito difícil, muita gente boa. Eu acho que a Mosako, se vier a ser indicada no Oscar, essa vitória aqui no Gotham, ela vai ser decisiva para talvez chegar lá na academia. E é claro, vamos falar de melhor atuação principal, onde não deu para o Wagner Moura, ele acabou perdendo por uma das maiores surpresas da noite, o Sopé Drisu, ator de My Father's Shadows. Produção essa que está disputando melhor filme internacional, representando o Reino Unido lá no Oscar. É claro que eu não vou dizer assim, foi um resultado bom para o Wagner Moura, a indicação já é uma vitória, porque aqui havia uma possibilidade dele vencer. E se ele vencer, olhando as expectativas, o que vem adiante, uma possível indicação ao Critics' Choice, talvez uma chance real de vitória em melhor ator de drama no Globo de Ouro, uma vitória aqui no Gotham iniciaria assim com muita vantagem para ele praticamente consolidar essa indicação, ser o terceiro nome da corrida de melhor ator. Não veio, enfim, também não acho que vai ser uma tragédia, perdeu, já era, acabou, não é isso, até porque é bom a gente olhar o cenário dos candidatos que tinham ali, que poderiam atrapalhar demais a vida do Wagner. Primeiro, o Ethan Hawke. A gente está falando aqui, ainda vou fazer uma análise um pouquinho melhor sobre a categoria de melhor ator do ponto de vista do Wagner, ainda nessa semana, fiquem tranquilos, eu vou fazer esse vídeo. Mas até o momento a gente tem visto uma disputa, muita gente falar na imprensa americana, os analistas do Oscar no Brasil, enfim, na Europa, apontando para Chalamet e apontando para DiCaprio. E o Wagner Moura sendo uma terceira via, uma possibilidade de surpresa, parecido com a Fernanda Torres ano passado, esse ano, aliás, que ficou entre uma disputa da Mike Madison com a Nora e da Demi Moore com a Substância, e a Fernanda Torres ali, podendo chegar para a vitória. O Wagner, e aí aquilo, o Ethan Hawke, ele poderia, vencendo Gotham, passar o Wagner Moura e ser esse terceiro elemento surpresa, e sendo um ator americano, um cara querido pela indústria, com uma história longa, sem nunca ter vencido o Oscar, e com um personagem como Lawrence Hart, que é um gigante da história da cultura norte-americana, ele poderia avançar muito rumo à vitória. Não aconteceu essa conquista no Gotham, então ele fica no meio do caminho, fica ali na mesma situação do Wagner. Não é um desastre para ele, não atrapalha em nada, mas aquela possibilidade de dar um salto, isso não aconteceu. Agora, para o Wagner Moura, a melhor coisa que aconteceu foi o Lee Byung-hun de No Other Choice também ter perdido. Porque imagina, gente, No Other Choice é o candidato da Coreia do Sul a melhor filme internacional. Tem grandes chances de ser indicado na categoria e não apenas ali. Melhor filme, direção e ator também para ele. E a gente tem que lembrar, o prêmio de melhor ator, diferente de outras categorias, ele é muito bairrista ainda. Ele está muito ali restrito a produções de língua inglesa, as produções americanas, britânicas, australianas. Então, provavelmente só vai ter uma vaga para filme de língua não inglesa. Se o Lee Byung-hun ganha no Gotham, eu não duvido nada que a Deon chegasse e falasse, olha, tá empatado aqui a seara. Um ganhou o Gotham agora nos Estados Unidos e o outro ganhou Cannes, mas foi lá em maio. No Other Choice pegou lá junto ao pessoal de Toronto, que votou no voto popular como o melhor filme internacional do festival. A Agente Secreto estava lá e não conseguiu. Então, vamos apostar nesse cara, até porque ele já fez Round 6, ou seja, uma série pra lá de conhecida nos Estados Unidos, uma série recente, diferente do Wagner Moura, que sim, teve Guerra Civil, o filme, mas o grande sucesso dele, o que ele é mais conhecido, que foi Narcos, já tem um tempinho atrás. Isso poderia ser um grande problema. Então, ele não ter vencido
também foi bom. Ele fica atrás ainda, ele continua ali atrás. Os prêmios que o filme está ganhando é pelo filme, é pelo Park Chan-wook e tudo mais, mas ele nem tanto. Então, deixa o Wagner respirando. Essa foi a melhor notícia. Eu acho que o cenário continua o mesmo para o Wagner, ele tem grandes chances de indicação, mas é claro, se tivesse vencido hoje, tivesse ganhado no Gotham, acho que a indicação estaria assim muito, muito próxima. Mas não vamos desanimar, ele está no caminho certo e tem tudo para ser indicado ao Oscar de melhor ator por O Agente Secreto. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Eu volto já nessa quarta-feira falando justamente sobre o Wagner Moura, as chances dele de não apenas ser indicado, mas também sair vencedor. Sim, pode acontecer. É difícil, mas pode acontecer. Eu vou encontrar vocês então essa semana, espero fazer vídeo todas as semanas. Eu também estou na maratona aqui do Globo de Ouro, porque a entrega dos votos acontece agora até quinta-feira, dia 4 de dezembro, então eu estou correndo, assistindo um monte de filme, mas já que eu fiquei tanto tempo fora, estou na dívida com vocês, então vamos acelerar esse processo, vamos fazer muitos vídeos aqui no canal. Então não perca, a gente se encontra até quarta-feira. Até lá, tchau, tchau.